Olá, bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E hoje eu estou aqui com dois feras do mercado imobiliário de São Paulo. Nós vamos conversar sobre modelos de investimento, formas de investimento no mercado de maior demanda hoteleira do país, que a gente vai discutir sobre short stay, sobre outros negócios, sobre mercado, sobre experiências. E é isso. Eu estou aqui com o Gabriel Taborda e com o Rafael Cruz. É Cruz? Croste. Cross, a gente olha, Cross. nomes chiques. O Danilo Nunes. A Eu gente sou o vai. Nunes, tranquilo, É, normal, brasileiro. piauiense. Então, eu achei a ideia do Danilo falar de cara com os caras, né? Achei legal. De repente. Hoje a é gente de cara com os caras. a gente vai deixar essa capa do bordão. podcast. Essa ideia aí. Não, vai ser a capa do nosso podcast. Essa semana é de cara com os caras. Pô, Porque o que é que honra. legal, Gabriel, é a gente discutir e descobrir para os clientes modelos de negócio, modelos de investimento. E não adianta que é São Paulo que está um lugar, né? É São Paulo que a gente aprende, é São Paulo que é a pujança. E, digamos, para investir, lá é o melhor lugar, não tem jeito. Lógico, cada mercado, eu gosto de falar que cada mercado tem as suas nuances, cada mercado tem tem como ganhar dinheiro. Não interessa se é lá do interiorzinho do Piauí, vou falar lá de Esperantina, lá de Picos, lá de São Ramon Nonato, que são extremos, tá? Norte, sul e Picos é sul também, né? Centro-Sul, é. Centro-Sul. Então, assim, não interessa. Lá tem um mercado, como Teresina tem um mercado, mas São Paulo tem um mercado, mas de lá vêm os modelos de negócios à frente do tempo, em vanguarda, né? Gabriel, me fala um pouquinho primeiro sobre você, quem é o Gabriel, por que o mercado imobiliário, falar um pouquinho para quem está assistindo a gente, até para saber o porquê, né, desse podcast. Obrigado, bom dia aí a todos. Mas começando, meu pai, ele era do mercado imobiliário, meu pai é advogado em formação. Meu pai foi diretor de uma das maiores incorporadoras do Brasil, que é a Birman. Todo mundo que vai para São Paulo conhece a Birman. Toda aquela parte do Panambi foi desenvolvida por eles. E, num determinado momento, meu pai entendeu que o mercado imobiliário, a corretagem, não se desenvolvia como outras áreas. E ele decidiu, junto em sociedade com a minha mãe, montar uma estrutura de vendas para atender a Birman. E começou a ganhar tamanho, volume, né, de lançamentos imobiliários e tudo mais. E todos os outros incorporadores também começaram a dar, os grandes incorporadores de São Paulo começaram a dar produtos para eles, para a empresa dos meus pais. Então, basicamente, eu nasci no mercado imobiliário, ia visitar plantão com o meu pai, mesmo contra a vontade, quando eu era criança. E quando eu fiz ali os meus 18 anos, hoje eu tenho 44, então estou falando em 98, 99, eu comecei a atuar como corretor e nunca mais saí. 98, 99, essa era que idade? Tinha 15? 18, 19 anos de idade. Com 18, 19 anos de idade, eu comecei na corretagem. Hoje, olhando, tirando a foto de 98, 99, 2000, eu vejo o quanto o mercado evoluiu, o quanto eu evoluí, porque eu era um corretor que estava ali perdido, não nasci Era criança, com a vontade. cara. Essa idade aí você era criança, na verdade, 18 anos realmente não dá sabia para ainda, saber. né? Acho que não sabia o pra que saber. queria ainda, né? Mas assim, e aí encurtando um pouco a história, sempre atuei em vendas, né? Mas em em meados de 2007, eu tinha 26 anos de idade, eu assumi a minha primeira diretoria, né? O primeiro cargo de diretor eu assumi de uma empresa que comercializa os residenciais Alphaville no Brasil inteiro, uma empresa de Alphaville que faz a gestão de todos os residenciais Alphaville do Brasil. Legal. E aí, mais ou menos em 2010, eu fui assumir a área comercial e vendas de uma incorporadora. E em 2013 fui para a Vitacom. Enfim, atuo na corretagem, em vendas, desde 98 e até hoje. Mas tu foi CIA? CIA. Fui diretor da CIA. Ah, sim, Paulo. O Paulinho Teixeira, o Renato Teixeira, o Paulo Toledo, né? Toledo e o... A turma lá da CIA, os que caras são a gente atuou com eles aqui lá em 2010. E o aprendi José Luiz bastante. Montes. Já lá atrás a gente participou do lançamento do Alphaville, né, 2010 aqui. Então foi muito aprendizado,
Os caras sabem fazer um modelo de vendas. Até hoje se bem aplica desenhado. muito, né? Parcerias, eu acho que eles são precursores, né? Eu aprendi muito com eles. Eu contribuí bastante também porque eu fui tocar a área de verticalização. Eles são muito fortes em horizontal, né? Mas eu acho que foi uma troca mútua e durante 2 anos, um pouquinho mais, eu atuei com eles e acabei voltando aí para São Paulo. E como foi essa ideia? Porque, assim, a gente está falando lá de 2013, você foi para a Vitacom. A Vitacom estava ali engateando, já estava... Como é que era? Como foi essa tua ida? A minha ida para lá, de 2011 a 2013, eu fui gerente de vendas de uma lançadora de São Paulo chamada Coelho da Fonseca. Sim. Coelho da Fonseca, um ticket mais São né? especialistas em imóveis de terceiros, imóveis de alto padrão. E eu, enquanto gerente lá, me especializei em vender Vitacom. Na época, a Vitacom surgiu em 2009, em dezembro de 2009. E de 2009 a 2013, eu, na verdade, entrei em 2011, como disse na Coelho. Então, de 2011 a 2013, eu me especializei em vender investimentos. Como eu já tinha atuado numa incorporadora que também atuava uma parte do segmento em investimentos, eu acabei tendo essa sinergia com a Vitacom. Em 2013 surgiu uma oportunidade a house da Vitacom, ela já tinha sido criada, mas ela era muito pequena, Engateando ali. Desenvolvendo. e eu fui seu corpo, né? Exatamente. Então tinha apenas um gerente de vendas na Vitacom e eu fui seu segundo gerente de vendas da Vitacom e, enfim, e começou a minha história em 2013, uma história que até então nós não tínhamos entregas na empresa, a gente ainda vendia uma ideia, a gente vendia né, um propósito, a gente não vendia o imóvel, tanto é que até hoje a última coisa que a gente fala com o nosso cliente é sobre produto e preço. A gente fala sobre quem é a Vitacom, como surgiu, as nossas ideias, DNA, propósito. Conceito puro. Entende o cliente, porque não existe uma fórmula igual para todos os clientes. Existe um cliente com um perfil, com uma disponibilidade diferente um do outro e a gente consegue atender eles das mais diversas formas. Então, a gente acabou se especializando justamente nesse nicho de entender o cliente e prestar consultoria. E olha basicamente. Só, você falou uma frase aí que ela é muito, para mim, é uma frase que eu gosto e que essa história que você falou aí era apenas uma ideia. Tem um filme, né, que é A Origem, que eu gosto muito, eu adoro indicar para as pessoas assistirem, que é justamente, ele começa o filme falando disso. O que é mais perigoso, a bactéria, um vírus? Uma ideia. A ideia. Uma ideia bem plantada, ela pode... você pode evoluir ou involuir, né? Ou crescer ou acabar ali, justamente com a ideia que você fez, assim, falou e eu já lembrei dessa fala. A Vitacom, ela vem sempre, digamos, trazendo novas ideias, novos conceitos, e é por isso que eu gosto de estar com vocês. A gente olha um cara tatuado, que nem o Rafa aí, e o Rafa, a gente teve uma experiência aí de charutos para alguns amigos, né? Vocês vivenciaram ali. O Rafa todo tatuado com essa ideia, que a gente olha para ele e pensa assim, cara, esse cara aí é diferente. Aí quando ele falou assim, ele falou, Rosângela, é minha primeira vez que eu fumo um charuto, é a primeira vez. Né? Me permiti, eu nunca fumei e tal. Aí eu falei, gente, realmente são, digamos, ideias e você olha para o cara, ele tem um DNA de modernidade, mas ele nunca fumou, né? Então, nunca fumou charuto, nunca fumou um cigarro, como ele fala, não sabe nem tragar. Então, assim, quando você olha para o profissional Vitacom, o profissional, digamos, o diretor, ou lá o gerente, ou lá o corretor que está lá dentro, que tem aquele DNA, ele tem um valor que é muito parecido, a gente já consegue entender só em olhar, né? E aí vou mudar aqui, depois a gente volta para você, para não ficar o Rafa só de ouvinte, né, Rafa? A gente aprende toda hora, né? Esse mercado imobiliário é legal por isso, né, Rafa? A gente está aprendendo o tempo todo. Eu estou aqui no mercado há 30 anos, mas eu falo assim, todo dia eu aprendo
comecei novinha, assim, você falou de 99, você começou em 99, eu comecei um pouquinho antes, 95 eu entrei no mercado imobiliário, 96 comecei vendendo apartamentos, então é uma história também bem longa aí de trabalho. E aí, quando eu vejo a pessoa assim, dessa época que fala como era, como funciona, adoro conversar, porque a gente, além de relembrar, aí você está num DNA totalmente inovador, que é o DNA Vitacom. Sim. E aí traz um cara que a gente olha que ele tem todo o DNA Vitacom e não sabe fumar, mas tudo bem, vamos continuar. Vamos bom, continuar né, que aqui. ele sabe Vamos. fumar. Ele não sabe fumar. E não sabe bebe pegar. também. E não Não bebe, bebo. não tá, Não tá bebe. tudo bem. Mas o Tá meu tudo primeiro bem. cigarro a gente nunca esquece. É isso aí. Ele veio fumar charuto em Teresina, Em Teresina, na olha só. experiência. Tá Que lá, legal. tá lá no meu Marcado pra Instagram. vida. Marcado pra vida. E tá lá no meu Instagram. Eu vou te marcar, porque eu não consegui te achar, não sei na hora, fazer a collab pra você também Pode divulgar deixar. isso. Marca tá? lá que eu Me replico. fala, Rafa, como foi essa história também de você entrar no mercado imobiliário? Fala um pouquinho da tua história, porque, além de tudo, a gente fala de mercado e fala de cantos e fala de encantos. Que pessoas encantadoras que têm um objetivo, que têm uma meta, que têm um valor definido. Me fala como é que tu entrou nesse mercado maravilhoso legal. que é o mercado imobiliário. Eu não era nascido em 98 ainda, né? Brincadeira. Ele é uma semana mais velho. Eu sou uma semana mais velho que o Gabriel, a gente nasceu no mesmo ano, no mesmo mês, uma semana de diferença. Eu entrei no mercado em 2007, então já vou aí para 18 anos de mercado. Né? Entrei no mercado comprando meu apartamento, porque eu sempre fui muito ambicioso, gostei muito de ter as coisas, de comprar as coisas para mim. Né? E eu era Já falo em cima disso. Eu era gerente de uma academia grande em São Paulo. Eu administrava ali. Ah, é por isso que tu parece assim. Ah, entendi. Tá. Gostava. Hoje eu não treino tanto, né? Mas ainda faço um pouco de esporte. Eu gosto muito de velocidade de carro. Então eu tenho esse hobby, né? De moto também. E aí, em 2007, quando eu fui comprar meu apartamento, conversando com o corretor ali, como toda a primeira compra, eu não conhecia mercado, não sabia de nada. Eu fiz umas 10 visitas no empreendimento com pai, com mãe, com amigo, com irmão. Meu irmão foi junto também numa das vezes. Ele acabou comprando para ele também depois. E conversando com o corretor que me atendeu, falei, cara, fui fazer o cheque. Naquela época era cheque, né? Desmembrado para todo mundo. Cara, isso aqui é que você vai ganhar. Não olhando, vendo quanto ele tava ganhando, mas fazendo conta, falei assim, cara, se você vender 10 hoje, é isso aqui vezes 10. Aí eu falei, cara, como que faz pra trabalhar aqui? Eu era bonitinho, CLT, carteira registrada, a segurança do trabalho, né? Aquela história toda. Aí ele começou a me falar, cara, é todo dia, é assim, não tem salário, é o que vende. Eu falei, não, eu vou pra cima. E entrei no mercado, entrei na Gafisa, sempre trabalhei em incorporadora, né? Só por um período curto eu trabalhei numa imobiliária em Moema, da qual eu fui sócio também um tempo. Mas depois saí e voltei para a incorporadora. E sempre trabalhei em house, né? E aí conheci a Vitacom em 2018, né? Saí, estava numa outra incorporadora com o Gabriel também. Período que eu conheci, viu? Quando eu conheci a Vitacom em 2018. 2018? Então, foi quando eu conheci também, já ouvia a questão do apartamento de 10 metros quadrados. Falava, mas esse cara é maluco, né? Como toda ideia inovadora, né? Todo mundo se assusta, né? Eu vendi apartamento que o closet tinha 30 metros quadrados, né? Da suíte master, porque eu sempre trabalhei com alto padrão. E aí vem um apartamento de 10 metros. Cara, isso aí não vai comprar, isso aí não vai vender, isso aí vai micar no mercado. Bom, vendeu em 2 horas do prédio inteiro, né? Eu, como um baita guru do mercado, acabando de entrar, já sabia de tudo, né? E tive essa visão. E aí vendeu tudo. E aí, em 2018, eu conheci a Vitacom. Tinha saído de uma outra incorporadora que também tinha apartamentos compactos, onde o Gabriel também chegou a ser diretor lá de novos negócios e tudo mais, mas não cheguei a encontrar com o Gabriel lá, ele saiu, eu cheguei. E me apaixonei por esse mercado para falar de investimento, né? Pelo propósito da empresa, pelo DNA da empresa, né? Por ser essa forma disruptiva, né? Você falou das minhas tatuagens, né? É muito legal porque a gente quebra alguns paradigmas do mercado, né? Naquela coisa do corretor de estereótipo, né? O corretor da calça social, camisa, gravata, né? O mercado ele veio se transformando. Algumas empresas hoje que eram muito tradicionais nesse modelo mudaram também, né? Dão mais liberdade hoje pro corretor, né? Tiraram a gravata, o cara pode ir de final de semana aí com uma calça jeans trabalhar, né? Porque o cliente que ele vai receber vai estar vestido dessa forma, então você cria aquele rapport com o cliente, né? Perfeito. De não estar aquele corretorzão, né?
E Te assusta, né? te assusta, né? Cria até uma barreira, né? Já começa uma coisa meio travada muro ali, ali, né? né? Cria um muro. Então a Vitacom ela é encantadora nesse sentido, né? Os prédios que a gente faz, os projetos que a gente faz, as localizações que a gente faz, né? Eu tive já saí da Vitacom, assim como o Gabriel também. A gente voltou, então, né? Você até comentou isso ontem no jantar, né? As empresas buscam a gente e a Vitacom traz de volta. Né? E a minha trajetória no mercado foi essa, né? Eu comecei lá em 2007 e tô até hoje e só vou sair daqui velhinho. Mais velhinho, né? Que eu já sou velhinho hoje. Então, 2007, você 97... Não, 99. 99. Final de 98 para 99. Eu que comecei um pouquinho antes, né? Danilo, qual é a tua data de mercado imobiliário? Foi tu entrou, afinal? Mercado imobiliário a gente tá com 2000. geração prata, gente, olhando pra vocês aqui, ó, tudo prata. Mercado imobiliário 2012, né? O mercado Todo mundo de imobiliário. preto, gente, vocês combinaram, foi? Foi. Ele tá Vitacom, Paletou meu Vitacom. Hoje eu É, sempre tá. Vitacom, né? Eu vim até com a camisa daquela. Falei, não, vou um pouquinho mais arrumado. Você sabe que todo mundo que entra na Vitacom ganha 2 camisetas de dry fit, uma camiseta polo e uma camisa tudo preta. O objetivo da gente é ser reconhecido pelo intelecto, pelo conhecimento e não pela vestimenta. Pelo vestimento. Pelo excelente estereótipo isso aí, do né? mercado. Eu queria que fosse assim com a gente. Com nós mulheres, principalmente. Cria tendências. Os caras seria legal, realmente né? acham que Não, a a imagem- Rosângela só com camiseta preta e... Ou não faz sentido. É que mulher é diferente, mulher né? é muito mais tem elegante. que estar lá mulher a semana toda, elegante, olhando qual o look da semana toda, aí que você não pode repetir, né? Coisa que tem a minha esposa a gente sofre mais, viu? A minha esposa sai todo dia para trabalhar, ela faz um desfile. Antes de ir, ela chega na Tá frente bom. do espelho, dá uma olhadinha, muda o rosto e pergunta para mim, o que você achou do meu look? Todos os dias. Eu vou lá, ponho uma camiseta preta, uma calça jeans e um tênis, um sapatênis. Até isso. E vou... A natureza aí, olha, E vou simplesmente... trabalhar. Arrumo o cabelo e vou não é natureza. Não é Arrumo o cabelo, natureza. São diretrizes que colocam pra gente e a gente tem que seguir, né? isso Termina aí. que não... Mas conta a história, Danilo. O Danilo que respirou e não contou a Não, história. eu comecei a qual foi o contar, ano. porque surgiu assuntos no meio, né? 2012 eu cheguei para o mercado imobiliário. Eu conto sempre essa história, às vezes, para os corretores, porque, assim como vocês migraram de incorporadoras, né, de cases que vendiam especificamente o mercado, eu ainda migrei um pouco no CLT. Eu saía do mercado imobiliário e voltava para o mercado imobiliário. Isso aconteceu por 2 vezes até 2022, que eu cheguei para Rosângela e a gente já havia batendo um papo, né? Eu falei, Rosângela, eu quero voltar. Se eu voltar, tem que ser por aqui, assim, assim, assado. Eu não quero outra coisa, eu não quero abrir negócio, eu não quero assim e assado. Eu quero, se for por aqui, e se der certo, a gente faz. E deu certo, né? Começou um namoro e tal, e terminou dando certo e estamos aqui nessa luta. Mas vendo o mercado de concessionárias de automóveis, né? Desde 95. E aí já são 30 anos também, em agosto agora, né? E alguns clientes acompanham a gente. Eu acho que essa é uma parte boa, né? E eu acho que a experiência, o mercado imobiliário, ele abre essa oportunidade. E agora mesmo a gente está atraindo, aí a Rosângela fez uma campanha até despretensiosa. Todo início de ano a gente provoca o mercado. Tem muita gente que quer migrar de carreira, né? Essa dinâmica do mercado imobiliário, ela abre essa porta, né? Para muita gente boa, diga-se de passagem. Tem muita gente boa que está lá na arquitetura, como sua esposa. Né? Tem muita gente boa que está na engenharia. Cara, mas ele não, por algum motivo, e não tem nada de errado, ele não se encontrou. Às vezes até por uma imposição de sociedade, o cara tem que fazer a faculdade. Ele não se encontrou, né? Então, o mercado imobiliário, de uns anos para cá, é um mercado que evolui bastante, né? É um mercado muito dinâmico e essa dinâmica atrai pessoas dinâmicas, né? Então, o relacionamento hoje fala muito forte, né? As conexões que a gente insiste, né, Rosângela? Parece um clichê, cara, mas não é. Não adianta você tentar tratar o teu cliente só pelo negócio, cara, só para fazer negócio. Não tem quem resista a isso, né? É enfadonho. É o contrário. Primeiro você conecta, você faz amizade, cria aquele grau de segurança, de confiança que o cara tem para ti.
principalmente dependendo do produto, né? Um ticket mais alto, o cara não vai estar se relacionando e nem fazendo negócio com qualquer pessoa. Então, o mercado ele é muito bom nesse sentido, o mercado imobiliário. E a gente está atraindo e formando, né, Rosângela? Rosângela gosta muito de formar as pessoas, né? E a gente abre esse espaço lá na imobiliária. É muito bom. Agora mesmo a gente está com uma turma pequena, mas bem valorosa, um pessoal que está vindo, alguns voltando para o mercado e entenderam essa dinâmica aí. Eu acredito muito na parceria. Eu acho que é a chave do sucesso desse ano e dos próximos anos. É a parceria. Eu gosto muito de formar. Formação não é para todo mundo. Você ter um time bem formado não é fácil, porque as pessoas elas têm pressa, elas querem tudo para ontem. Elas entram hoje já querendo ser sucesso, porque está muito na moda ser corretor de imóveis. Tá muito na moda ver o cara tatuado. A vida do Instagram com topete é linda, né? assim, olha, com topete assim, numa BMW. Né? Duas tem motos todas. A moto. Som. A motozona Eu tenho duas. Harley Davidson. E aí, A digamos. Dodge Ram, e aí vai. Esse cara é o cara, Esse é o cara. do alto padrão no mercado imobiliário. Só que ninguém vê o quanto que tu ralou, quantas horas a tu trajetória, dedicou, o processo. a trajetória, quanto tempo você abriu mão de estar com a família ou com os filhos, ou abriu mão de estar fazendo outra coisa em detrimento dessa coisa que é o teu sucesso. E aí vem um monte de gente novinha de outras áreas, digamos, e elas chegam e elas têm pressa, elas querem o teu digamos, teu know-how para ontem e eu quero sucesso Ele para quer ontem. ter a sua vida sem passar pelos perrengues que você passou. Né? A vida do mercado imobiliário não é aqueles 30 segundos no Instagram mostrando tudo de bom, né? Teve todo um suor antes, né? E o cara, para fazer o Instagram hoje de 30 segundos, ele provavelmente pegou ônibus para ir trabalhar, ele foi trabalhar em dia de chuva, de sol, não foi no aniversário do filho, não foi no Dia das Mães ele estava no plantão, provavelmente. Então, é aquilo, o cara quer ter a sua vida, mas sem passar o que você passou. Ele só quer o bom, ele não quer o ruim. Eu quero o BMW, A motona, Harley, e aí tá bom. pronto, ok, vamos lá. Mas vamos voltar aqui. É muito bom ouvir histórias de pessoas que viveram o que a gente vive. Eu acho que, assim, não tem... O mercado imobiliário, ele não é... você vai, eu fiz isso e você não faz mais e continua... É todo dia. Por exemplo, para ter um evento de sucesso, como o nosso jantar, ontem, eu preciso dedicar tempo, ter conexões, saber quem eu vou colocar lá, eu preciso pensar, eu preciso elaborar, eu preciso... Então, assim... Naquela noite vai ter um outro evento, vai concorrer. Sim. Tem Isso, todo um aí tem desenho todo um para isso desenho. acontecer, né, cara? Não é fácil isso, né, cara? E mesmo assim a gente tem que acreditar. A história primeira da ideia, que para mim já o podcast aí, para quem está assistindo, é que entendeu a sua frase, a gente era só uma ideia, já deve entender que para vender algo, para criar algo, você primeiro tem que ter a ideia. E para você ser um corretor de imóveis bem-sucedido, você tem que ter essa ideia na cabeça. Então, plantar essa ideia, né, Gabriel? Assim, eu acho que, inclusive, a sua fala, que eu até deixei, se eu for falar depois, porque senão eu falo o tempo todo e aí a outra pessoa que está aqui comigo não fala. Mas é assim, você falou, logo no começo eu comprei. Comprar imóveis, investir no imobiliário, no mercado, em tijolo, é mentalidade. Sim. Se você não compra, você não compra. Se você compra, você sempre vai comprar. Eu gosto de falar também essa frase que eu vou falar assim, que quanto mais eu me envolvo, é uma frase que eu adoro, assim, isso no meu dia a dia eu falo muito, quanto mais eu me envolvo, mais eu me envolvo. Quanto menos eu me envolvo, menos me interessa. Porque, assim, se você se envolve no mercado, você mais se envolve, você vai querer mais. Quando eu não me interesso, eu tô a par e eu continuo sem querer saber. Então, assim, o mercado de investimento no imobiliário, quando aquela abelhinha te picou, eu falo porque eu comprei o meu primeiro imóvel em 1997, que foi 2 lotes juntos. Eu vendia e eu disse, eu compro. Uhum. Eu estava assim, recente no mercado imobiliário. E eu disse, eu vou comprar. E eu comprei, deu certo, acreditei. Vendi logo em seguida, assim, logo em seguida, um ano depois, e já comprei o meu primeiro apartamento. Já entendeu o que é valorização, né?
Entendi o que era valorização e eu Começou a foquei ganhar no... os primeiros sempre, resultados. eu sempre falei assim, Danilo, meus pais nunca moraram de aluguel. Então, a primeira coisa que eu pensei, se eu sair de casa, eu não quero morar de aluguel. Meus pais nunca moraram de Preciso aluguel. ter meu imóvel. E aí, com 24 anos, eu consegui comprar o meu primeiro apartamento. Mas eu não parei porque eu comprei. Eu já comprei o próximo, agora eu quero um de elevador. E eu comprei da empresa que eu era gestora. Eu era diretora da empresa e eu comprei. Então, assim, comprar imóvel é cultura, é mentalidade, Sim. é uma decisão. Então, se você pensa, eu quero uma renda passiva, porque é o que eu falo para o cliente, renda passiva, eu tenho que investir em quê? Tudo bem que hoje em dia as meninas falam que bolsa é investimento, mas eu falo que é você gastar em coisas que você não vai conseguir ter esse valor agregado ou uma valorização, isso termina... Você aprende a gastar com coisas supérfluas e você não vai juntar patrimônio. Então, o que eu achei? Eu sou curiosa, fui lá em 2018, na época que você entrou na Vitacom, e interessante, esse apartamento bem localizado, porque eu chamava de apartamento. Na época, estúdio era bem ainda, para minha linguagem, né, era bem... Estava vindo do flat ainda. Bem no começo, kitnet. Flat. Era mais kitnet que a gente chamava, né? Um apartamento bem localizado, com esse DNA. E eu fui conhecer o VN Oscar Freire, que foi o primeiro lançamento que me veio à cabeça. Uma amiga minha comprou 3, ou foi 4. E, Rosângela, eu comprei. Fui lá, estava passando, recebi o falou, tu conhece? Eu falei, não, mas eu vou lá. E eu, como frequento muito São Paulo, eu digo, não, fui lá no stand, no stand, olhei, conheci. E aí, depois eu tive uma reunião com os meninos da Café Imobiliário, que é o Gustavo Zanotto, com o Guilherme Carnicelli, na época eles eram juntos ali. A gente fez um evento e eu conheci a Vitacom de perto, entrando dentro da Vitacom. E aí, entendendo o DNA. Poxa, eu achei muito legal. Falar que eu quero estar com esses caras. Mas aí eu viajei em 2019, minha mãe teve problemas de saúde, eu acompanhei, depois eu passei um trimestre no Canadá. Quando eu voltei, foi pandemia, e aí eu me separei um pouquinho da Vitacom, mas aí na hora que passou, que eu pude viajar, eu fui bater na Vitacom novamente e trouxe a Vitacom para o Piauí para ofertar modelos de negócio, modelo de falar o short stay. Aí o que é o short stay? Então, Gabriel, o que é o short stay? Porque tem gente que nunca viu essa frase ainda, mas tem gente que já acompanha a gente aqui, sabe que a gente fala muito de short stay. Explica aí para o pessoal entender. Existem algumas terminologias que lá em São Paulo a gente costuma falar muito termos em inglês, né? Então eu venho muito para o Nordeste e o pessoal do Nordeste fala assim, por que vocês falam tanto inglês, né? Mas Sua Suna não gostava, não. O Ariano era totalmente contra. Mas é impressionante. Às vezes a gente vai entrar numa reunião de tomada de decisão, de gestão e tudo mais. Parece... Agora eu comecei a reparar, porque antes, quando você está vivendo aquilo e você não tem comparações, para você é normal. E aí, quando eu viajo muito e começo a usar os mesmos termos, as pessoas... por que short stay? Por que não fala locação de curta temporada, né? Mas é muito maior a frase. Locação de curta temporada. É short stay. Então, assim, vamos fazer um call, né? Por que a gente não faz uma ligação? Mas, enfim, o short stay, hoje, basicamente, você tem 3 nomes, né? 3 nomenclaturas para tipos de locação, né? O short stay, que são locações de curta temporada, que são... hoje ela é mensurada em diárias até 90 dias, né? Então, o short stay a gente enquadra nessa locação de 1 dia até 90 dias consecutivos. O long stay, dos 90 dias até 1 ano. E o tradicional, que é o que a maioria das pessoas estão acostumadas a fazer, principalmente aí os nossos pais e tudo mais, que é o tradicional, que são alocações de 30 meses, e aí tem cláusulas de saída a partir de 1 ano, né? Mas, basicamente, essas nomenclaturas se enquadram mais basicamente nisso, né? O short stay, hoje em São Paulo, na verdade, o short stay ele é muito usual em lugares onde tem altíssima rotatividade de pessoas. Isso. Né? Não faz sentido você colocar... vou comprar um apartamento, não importa se é compacto ou não, e vou plugar esse meu apartamento num short stay... E não tem sazonalidade a cidade, né? Não tem público que venha de fora para
passar uma noite, 2 noites, enfim. Então, a modalidade, ela vai também muito, acaba sendo encaixada em lugares onde cada uma delas funciona. Então, o short stay em São Paulo é muito usual, porque a gente está falando da capital da América Latina, né? Uma grande potência. Se fosse um país, seria um dos principais países econômicos aí do mundo. Então, tudo acontece. Todas as maiores demandas do mundo têm concentração em São Paulo. A gente estava falando ontem com um colega que tem descendência árabe. São Paulo, se não me engano, é a 2ª ou 3ª maior concentração de árabes do mundo. Né? Acho que é a 2ª fora da própria origem. Então, e não apenas a japonesa. Primeira japonesa. Né? Primeira, fora do Japão é a primeira. Então, São Paulo, todas as concentrações de demanda existem lá. Então, o turismo médico, o turismo financeiro, o turismo cultural também, econômico, enfim. Então, o short stay ele se encaixa muito. Obviamente, não é em toda São Paulo, né? Porque o pessoal que vai a São Paulo vão geralmente em regiões específicas, escolhem em eventos específicos. alguns locais, né? Exatamente. Então, o short stay é muito usual em regiões, ou ele tem muito resultado quando estão em regiões de altíssima demanda e quando são operados, né, quando são desenvolvidos projetos voltados para aquele público que vão a São Paulo para viver naquele lugar, né? Então, quando é entendido, é desenvolvido o produto, é feito uma decoração dos apartamentos super aumento assertivas. na atratividade, né? Exatamente. E é feita uma boa gestão, aí o resultado é exponencialmente maior em relação ao aluguel tradicional. Então, basicamente, short stay é uma locação de curta temporada, onde as pessoas podem ir para o lugar de desejo e passar a noite, como se fosse um hotel. O hotel é uma locação de short stay, né? Só que, teoricamente, por ser hoteleiro, é um regime um pouco diferente. Mas a pessoa se hospeda no hotel por 1 ou 2 noites. O short stay, basicamente, é você operar unidades residenciais ou não residenciais da mesma forma. O que eu achei de vantagem nesse modelo, né? Quando chega a plataforma Airbnb, quando chega o Booking, quando chega outros prestadores de serviço que terminam trazendo um serviço para o usuário ou para o cliente ou para o locador, terminou, todo mundo ganhou. Eu como consumidora, o investidor que transforma aquele modelo que era tão tradicional, que era um ano a locação. A pessoa vem passar uma temporada, prestar um serviço aqui no Piauí, fazer uma consultoria, aí quer um apartamento todo montadinho, 2 meses. Esse modelo não tem. Você ou alugava de 1 ano todo, não tinha apartamentos mobiliados. Ainda é uma novidade. A pessoa tinha obrigatoriedade de ir para o hotel. Aí você vai para o hotel toda noite, aquele cheiro que não é cheiro de hotel, não é cheiro de casa. É cheiro de casa. O café da manhã de hotel é café da manhã de hotel, não é de casa. Então, a pessoa meio que enjoa, né? Então, assim, com o tempo, uma semaninha no hotel bom é delícia, né? Mas depois de 10 dias é horrível. Depois de 15 dias, você vai cansando. Então, o consumidor terminou ganhando que cada um que a gente aluga tem um cheiro próprio, cada um tem uma experiência diferente, e isso foi o que a plataforma trouxe para nós, usuários. A questão, tanto o modelo de Uber também, que facilitou a vida da gente, que a gente não é obrigado a ir lá para São Paulo, a alugar um carro, ter que estacionar. Não, peraí, deixa eu chamar o Uber. Hoje eu quero um Uber mais X, outro Y, eu quero mais rápido. Eu pego... Então, assim, hoje a gente tem liberdade de consumir. E deixar de pagar o tempo ocioso também, né? Você falou de alugar um carro. Isso. Você aluga um carro para ir de um ponto A ao ponto B. Mas enquanto você não estiver no escritório, numa reunião, esse carro vai estar lá parado e vai estar sendo pago.
né? E o processo você pagou o dia, né? Para Então, pegar o carro, para devolver o carro. tem então, tudo, pô, né? Horas que você perdia. pesado. Horas que você Era. perde. Hoje Muito tempo você perdido. pede um Uber, você vai trabalhando do celular. Então você ganha tempo, você otimiza seu dia. É a mesma coisa na locação do residencial também, né? E quem Você paga diria? pelo que você utiliza. E quem diria que quando a gente entrou no mercado, né, Taborda, lá atrás, que isso ia acontecer no mercado imobiliário? Por isso que a gente é dinâmico demais, é muito dinamismo, é um modelo de negócio como o que a gente ofereceu ontem, que é um modelo private, então, que é para o cliente ali mais fechado, para os nossos clientes que estão sendo abordados com esse modelo de negócio, é disruptivo, não é uma coisa... Então, por isso que você tem que estar olhando o mercado imobiliário diferente, não é mais um mercado tradicionalista que você comprava... Engessado. Não, mudou tudo. Isso é dinamismo, você tem que estar com pessoas... Eu tenho que estar com pessoas como vocês, eu tenho certeza que vocês têm que estar com pessoas como o Alexandre Frankel, que está o tempo todo olhando, viajando, tendo ideias. Reinventando. Então, isso aqui é uma comunidade, isso aqui é uma... E o meu cliente que está comigo, ele participa dessa comunidade, porque eu estou fazendo essa consultoria, eu falo assim, não é uma consultoria mais, é uma curadoria. Essa curadoria que a gente presta, eu passo horas e horas, viagens e viagens com o Danilo, eu estudos e estudos, podcasts que a gente escuta, acompanha vocês lá, está acompanhando outros, porque assim, a Rosângela está na cabeça só com a Vitacom. Não, eu estudo todos, eu vou lá na X, na Y, na Z, e a gente bota todo mundo e olha, poxa, por que essa aqui, a gente não está falando de metro quadrado, a gente está falando de, vou falar assim, de cultura. Você está olhando de DNA, que é uma fala que vocês falam o tempo todo, o DNA Vitacom. Isso aí faz a gente gerar um desejo e cria uma comunidade, que é o que vem acontecendo. Achei até que você ia falar uma frase muito usada pelo Alexandre e por nós lá na Vitacom, né? Não é metro quadrado, é tempo ao quadrado. A gente estava falando agora da questão do Uber, né? Vai viajar, vai usar o Uber. Até não muito tempo atrás, a gente ia para o meio da rua para estender o braço para um táxi parar, né? E muitas vezes a gente era muito mal atendido pelo táxi, né? O Uber, ele veio... não, hoje os táxis, pelo menos em São Paulo é muito assim, são ótimos, excelentes. E não eram. As pessoas... Eram maltratados. Os taxistas eram mal educados. Calor, ultra calor, eles não ligavam o ar-condicionado para economizar combustível, né? Enfim, hoje, com esse movimento Uber, que recentemente aconteceu, os taxistas tiveram que se reciclar, eles tiveram que se adaptar. E eu vejo muito essa tendência no Brasil afora. Obviamente, tudo que acontece começa em São Paulo, ou quase tudo começa em São Paulo, e São Paulo vai buscar fora do país essas tendências, mas pessoas como você acabam tendo um insight mais rápido. E o piauiense tem que ter muito orgulho disso, de ter alguém que levantou a mão e falou assim, pô, vou aproximar isso, eu vou trazer essa solução para vocês, para que vocês tenham aí muito mais perto uma oportunidade de você avaliar coisas diferentes. Seguro, né? Seguro, porque já investem, já fazem, né? Então, a gente fez um evento ontem com clientes nossos, né? E inclusive um com um pouco de dor em um determinado assunto, que em alguns minutos as dores foram esgotadas, assim, dor, né? Então, assim, é um trabalho árduo. Mas é muito importante a gente entender que tudo evolui, né? Nós temos que evoluir, nós temos que acompanhar o mercado. A gente está falando aqui de podcast, né? Hoje, os nossos projetos, a gente entrega estúdio de podcast em todos os nossos projetos, né? Vamos voltar atrás, quem que ia sentar e ia ter uma conversa, um bate-papo sobre assuntos super pertinentes, onde pessoas gostariam de participar e não estão tendo oportunidade, o podcast está levando para as pessoas. Então, eu acho que o mercado imobiliário é muito isso também. O Alexandre, ele realmente é um gênio, assim, toda vez que ele começa a falar, eu paro para escutar. Se eu estiver falando alguma coisa, eu paro, porque sempre tem alguma coisa a acrescentar. E não apenas ele, né? Os irmãos dele, o próprio Antônio, que é vice-presidente da empresa também, da mesma forma. E eu acho que quando Deus deu 2 ouvidos para a gente escutar mais. Então, quando a gente escuta, a gente pega para a gente o que a gente acha interessante e pratica. Então, eu acho que a gente se reciclar, inovar,
E o mercado imobiliário hoje, a Vitacom, ela pratica muito isso. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas estejam ou entrem, né, no mercado imobiliário de uma forma leve, de uma forma assertiva. Antigamente, e acontece muito hoje, né, o mercado imobiliário, quem não gosta de mercado imobiliário não gosta por falta de liquidez e por rentabilidade baixa. Cara, isso está ultrapassado já. Só precisa estar perto de Rosângela Castro, de Danilo, enfim, de Vitacom, de outros players. Assim, quando a gente fala... que eu comecei ali falando da minha visão, quando eu curiosa lá em São Paulo. Aqui, para a gente investir no imóvel de 700 mil, eu vou ter uma locação aí, botar 700 mil para a gente fazer uma continha básica. 750, 700 mil, eu vou alugar esse apartamento por 2.500, 3.000 reais. Olha lá. Olha, se estiver bem arrumadinho, bem tá? Alugado. Bem alugado. Agora que a gente está na alta, tá? Tô falando desse momento agora atual, que a gente não tem quase imóveis no mercado. Imóveis num ticket médio aí de uma valorização apartamento aí de forte, 100, aluguel. 80, 100 metros, arrumadinho, basicamente não tem. Abriu, locou. Então, quando você pega esse mesmo valor e investe numa alocação bem feita no short stay, você, no mínimo, você tira 1%. Sim. E aí, quando eu fui, eu estava justamente com um apartamento de 750 alugado por 2.000. Eu falei, nossa, eu tô... Aí eu olhei, na época estava um apartamento ali médio, estava 400, 350, 400 mil, um estúdio de 25 metros, onde eu, Rosângela, estava consumindo uma locação de diária de 450 a diária. Ah, vamos lá, achei esse mesmo prédio 380, nesse mesmo flat, na verdade era um flat que eu estava, que eu sempre ia nesse flat. E aí eu conversei com a dona, coincidentemente eu aluguei ele pelo Airbnb, olha só, isso lá atrás, gente. Aí eu conversei com ela, ela falou, quando eu botei Rosângela Castro, ela falou, Rosângela Castro? Você é a Rosângela Castro de Teresina? Eu falei, sou. Aí ela disse, eu te conheço, meu pai é teu cliente. Eu falei, tu é filha de quem? Aí ela falou o nome do pai dela. Eu falei, não acredito. Aí eu bati um papo com ela, né? Eu disse, vou te ligar, pra gente conversar. E eu sempre fico no apartamento dela. Ficava, né? Que agora eu tenho o meu Augusta, lá da Vitacom, então eu fico lá no meu agora. Mas na época eu ficava no dela. Então, aí eu conversei com ela, me diz uma coisa, quanto foi esse teu apartamento? Aí ela falou 350. E eu fiz a conta com ela. Ela estava tirando seus 5.500 limpinho. Ela comprou por 350. Ela comprou lá atrás, lógico. Sim. E a diária era 450. De 400 a 400. Vai depender muito da demanda, né? Da região. A demanda hoteleira vai depender, o valor vai depender do oferta-procura. Isso no Brasil todo é assim. Exatamente. Tem muita oferta, baixo preço. Pouca oferta, sobe o preço, que em São Paulo, quando tem shows, quando tem aquela... Lota tudo, aumenta o preço da diária, né? Essa diária eu posso ir nesse mesmo hotel ou nessa mesma estúdio, tá R$800 a diária. Então, vai depender muito. E isso é o que faz a locação short stay diferencial. Vai ter um dia que eu posso lá alugar 280. E vai ter um dia que eu posso estar alugando a 700. Então, esse equilíbrio, você tem que pensar quanto que esse negócio está me rendendo no final do ano. O nosso pensamento é muito mensal, mas o americano gosta muito da história do anual, o ano. Da semana, a semana, a quinzena, né? Eles até pagam dessa forma, né? Isso. Aí esse pensamento aqui que eu fui lá, olhei, e hoje a gente está aplicando isso na praia, no Brasil todo. Todo mundo descobriu, vai lá, todo mundo entrou no Airbnb, todo mundo está lá. Isso mudou o mercado imobiliário mundial. Isso faz com que nossos investidores tenham formas de investir de várias maneiras. Eu quero fazer um pacote, porque é o que o
O financeiro, a gente trouxe lá do mercado financeiro para o mercado imobiliário, a diversificação, né? Sim. É isso. Que aí vocês lá em São Paulo, com a Vitacom, tem essa diversificação também. Fala um pouquinho como é o DNA, que a gente fala, é muito bonito o DNA Vitacom, e por que esse DNA é tão forte? Por que é tão gostoso ser cliente, eu vou falar até assim, tão gostoso ser cliente Vitacom. Parece que a gente faz parte de uma comunidade. Conta aí. Exatamente. Mas é isso mesmo. Exatamente Adorei isso. esse coral a comunidade aí. Vitacom. A gente tem várias formas de falar sobre comunidades dentro da Vitacom, né? Então, tem um club, mas depois eu acho que fica para um próximo bate-papo. Mas a gente vive comunidades mesmo, tá? Tanto é que, para a gente, o importante, principalmente quando a gente vai avaliar um cliente de grande potencial, a gente analisa, às vezes tem algum tipo de proposta estressada, a gente analisa qual é o potencial dele de se relacionar com a gente ao longo do tempo. Então, isso para a gente é muito mais importante do Tem que... sinergia, isso, né? Sem dúvida. Esse cliente, aquele cliente que vai fazer essa compra, vai estressar essa negociação e a gente não tem mais o objetivo de se relacionar com esse cliente, não, obrigado, fica para uma próxima e tudo mais. Mas a Vitacom, ela surgiu com o propósito de trazer uma solução de moradia compacta nos principais polos comerciais da cidade de São Paulo. O objetivo era fazer com que as pessoas ganhassem tempo. Até falei do metro quadrado, que a gente não fala mais sobre preço por metro quadrado, e eu provo, em poucas palavras, que os clientes estão mal acostumados em falar preço, falando de investimento, tá? Falando preço por metro quadrado, né? Analisando investimento por preço por metro quadrado, e a gente já fala sobre isso, mas o objetivo da Vitacom, quando surgiu, era justamente trazer essa solução de moradia compacta para dar mais tempo para as pessoas nos principais polos nos principais polos comerciais da cidade de São Paulo. Então, o que isso quer dizer? Então, imagina ali que o teu escritório é na Avenida Paulista, você mora no ABC, em São Paulo. Você está falando ali de 15 quilômetros de distância, não é nada absurdo. Mas a gente está falando de mais de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de deslocamento para ir, mas o mesmo tempo para voltar. Então, você vai falando ali de 15 horas por semana, né? 3 horas por dia, 15 horas por semana, 60 horas por mês. Então, você vai fazer a conta realmente na ponta do lápis, você está falando de quase um mês que você perde em deslocamento por ano. Num determinado momento ali da Vitacom, a gente provocava os clientes, até o marketing provocava. O que você faria se você ganhasse um mês a mais ou um dia a mais na sua semana, né? Então, a gente surgiu com esse propósito. E isso virou um grande case de negócio, né? Porque a gente só atua nos principais polos comerciais, em regiões de altíssima demanda. Então, a gente estuda todo avião que chega de Teresina em São Paulo, a gente estuda. Estão vindo de Teresina, estão indo para onde, fazem o quê, do que gostam. Então, a gente tenta implementar... O que comem, o que comem, Onde vivem. Então, quais as regiões que eles vivem em São Paulo, né? Então, eu ouvi bastante aqui sobre os jardins. Os jardins, muitas vezes, não é a finalidade. O piauiense, ou seja, de quem for, não está indo para São Paulo para trabalhar nos jardins, mas às vezes quer se estabelecer nos jardins. Então, eu tenho que ter a solução lá. Só que tem aquele que vai ficar um dia e ele precisa de agilidade, ele não vai se relacionar com ninguém, ele só precisa dormir perto de onde ele vai para evitar o tempo de deslocamento, a mesma coisa. Você pega as pessoas que moram, então, como está dando o exemplo do Grande ABC, poxa, pegar um dia na semana, tô cansado, tô estressado, trânsito, não vou querer voltar para casa hoje, eu quero fazer uma academia, então eu vou fazer academia aqui, vou alugar uma diária no projeto aqui, num projeto do lado, Isso. que espero que sempre seja Vitacom. As nossas academias são premium, então vai lá, faz a academia, toma um banho, dorme, no dia seguinte chega em 5 minutos no trabalho, ganhou aí 3 horas, pagou para ganhar essas 3 horas, pagou 200, 300, 400 reais uma diária. Entendeu? Então, esse foi o propósito da empresa. Simples e prática, né? Simples. Prático. No celular. Lá no pé do prédio aqui, tudo pelo celular. Então, a Vitacom surgiu com esse propósito e virou uma grande potência. E isso foi uma ideia, né? A gente estava falando de ideia, então a ideia era trazer essa solução.
E essa ideia a gente pôs em prática, porque tem muita gente que tem ideia e essa ideia ela morre com ela, né? Então ela vira uma idiota, né? Uma idiota. Então o nosso objetivo a gente incentiva durante muito tempo dentro da companhia. A gente teve oficina de inovação dentro da companhia e a gente provocava, inclusive influenciava em PLR do pessoal que era CLT na época. Hoje o regime é muito mais PJ de maneira geral, mas a gente sempre incentivou, mesmo na PJ, as pessoas inovarem e participarem, usufruírem de um PLR maior, desde que tivessem ideias que fossem colocadas em práticas. Então, a Vitacom é isso. Surgir novas ideias. Ela saiu com um propósito de trazer essa solução para tempo e hoje virou uma grande potência de investimentos pela região que atua, pelos imóveis que incorpora, que desenvolvem. Pelos resultados, né, que apresenta. Pelos resultados, a valorização dos imóveis. pelo que oferece. A gente hoje pensa em quem vai consumir. O investidor, ele só surfa a onda do resultado. Mas para a gente desenvolver projeto, a gente pensa em quem vai consumir. Por isso que dá muito certo. Agora, essa pergunta muito particular para ti, estendida para o Rafael também, né? A gente vem de uma geração, essa geração, ela tem um modelo de pensar que é diferente do modelo de pensar da geração Y e da geração milênio, né? Que é essa geração que está vindo cada vez mais com outro DNA, com outra... E eu vi que você migrou, a gente está falando de carreira mesmo, né? De mercado imobiliário, de profissionalismo. A gente vem de um outro modelo e passou para isso. Como foi essa tua transição de DNA, né? Porque tu veio ali da CIA, aí tu falou da tua história, tu veio para a Coelho da Fonseca e de repente você está aqui na Vitacom, que é um outro pensamento, outra ideia. Como foi essa passagem? Foi fácil? Foi difícil? Essa troca de Porque chips. eu tô falando, sabe por que essa né? pergunta? Como foi essa passagem? Porque eu tenho muitos corretores. E eu vejo que o corretor ele tem essa dificuldade dessa passagem, de você se modernizar, de você entrar. E eu vejo muita gente que tinha uma coisa bem forte. O cara era um excelente profissional, mas ele não sabe ter... Ele chegou aqui, tá aqui o ponto. Chegou aqui, ele emperrou aqui, ele não consegue quebrar essa barreira e não consegue chegar lá porque ele aquela ideia do passado ainda continua. Me fala como foi essa tua transição. Foi um caminho doloroso, mas de um aprendizado incrível. Assim, você falou uma coisa que talvez por isso que a gente tenha tido tanta sinergia, pelo menos da minha parte. Eu formo pessoas, né? Eu estava contando aqui um dos casos para o Danilo um pouquinho antes, mas eu formo pessoas. Eu sempre tive times pequenos, mas de altíssima performance, de altíssima mesmo, assim. Corretores que superaram a casa de milhão em comissão em um ano. Isso não existe recorrência para isso. Mas quando eu comecei no mercado imobiliário, eu era um filho de alguém, né? Eu era sustentado, eu não tinha fonte de renda, né? Então, eu tinha a segurança de morar com os meus pais. E eu não evoluía para um próximo passo. Eu comprei, você citou aí o seu exemplo, eu comprei meu primeiro apartamento com 20 anos de idade. Foi um estúdio. Na época eram 40 metros quadrados. E eu comprei de maneira super facilitada e tudo mais, e eu não consegui honrar com os meus compromissos. Então eu cedi para minha irmã esse apartamento. Minha irmã tinha uma condição, ela já era dentista, se eu não me engano, na época, então ela já tinha uma fonte de renda até um pouco maior que a minha, melhor. Então eu cedi para ela porque eu não estava conseguindo assumir esse compromisso. Mas então eu sempre comprei imóveis, mas eu vendia, eu ganhava aquela valorização do imóvel, vendia e transformava em carro, né? Ia lá e comprava um carro melhor. E depois eu perdia dinheiro na venda do carro, né? Então eu ganhei muito na corretagem, mas eu não tinha um propósito, né? Eu estava vendo ali a ideia de fazer a renda passiva. Não estava formada para aquilo, né? Eu não podia ser um gestor, eu não tinha o que contribuir, assim. Eu não tinha
Eu não pensava no meu futuro, eu pensava no meu presente. E num determinado momento eu pensei em desistir, porque eu sempre terceirizei os meus erros, né? Eu sempre culpei alguém, ou a empresa, ou o meu gestor, enfim, pelos meus insucessos. A partir do momento que eu falei, pô, eu não negocio com fracasso, não vou, eu tenho que vencer. Autorresponsabilidade. Eu tenho que vencer, eu preciso ser orgulho, eu sempre fui muito família, sempre. Então, naquele momento, eu achava que eu não seria um bom pai, eu não seria um bom marido, era um péssimo partido. Então, num determinado momento que eu falei, não, eu não posso ser essa pessoa, eu arregacei as mangas e comecei a investir em me aculturar. Comecei a ouvir pessoas, comecei a querer aprender. Eu nunca tive um gestor nessa minha formação. Eu sou o gestor que eu gostaria de ter tido como gestor, né? Então, eu sou aquele cara de exemplo, eu sou o primeiro a chegar no escritório, eu sou o cara que ensina educação financeira, eu sou o cara que eu dou hoje... O meu irmão é um grande caso disso, né? Meu irmão hoje é o principal diretor da Vitacom, em termos de resultado, e ele é advogado, ele fez direito. Eu tirei ele do ramo jurídico, falei, não, você vem para cá que você vai explodir. E hoje é uma grande referência no mercado imobiliário e obviamente, encurtei muito o tempo dele. Então, chegou ali em meados de 2012, 13, e coincidentemente foi a minha vinda para a Vitacom, que eu comecei a entender de maneira diferente o mercado imobiliário. A compra de imóvel, quando eu comprei alguns imóveis e vendi todos eles. Num determinado momento, eu comecei a entender que era uma quebra de paradigma, inclusive para mim, fazer investimento no mercado imobiliário. Eu comprava com medo de comprar. Hoje, eu sou um consumidor, um investidor, que as pessoas até falam para mim, Gabriel, dá uma parada. Nos últimos 2 anos, eu comprei 6 imóveis. Né? Então, assim, e eu comprei 6 de investimento, 6 apartamentos compactos, em localizações de altíssima demanda e diferentes para diversificar. Isso. Então, nos últimos 2 anos, eu comprei 6 apartamentos. Justamente por isso, a minha cabeça mudou. E hoje o que eu tento falar para as pessoas é mira, né? Se fique perto, eu falo muito isso para ele e para todo mundo, fica perto de quem te puxa para cima. Né? Todo relacionamento tem que ser uma troca boa. Né? Não é só alguém que te dá alguma informação. Você também tem que ser uma boa companhia, tem que acrescentar na vida do outro, do próximo. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu gosto de me relacionar com pessoas que me puxem para cima. É um grande privilégio estar aqui, porque eu me sinto sendo puxado para cima, estando com vocês aqui. E eu espero corresponder isso com vocês. Então, o que eu digo para as pessoas, primeira coisa, planeje tudo na vida. A gente não fez o evento ontem e a gente decidiu a semana passada. Nós falamos no final do ano passado, falamos esse ano, planejamos, discutimos data, mudamos data e saiu o evento. Isso é uma construção. Ninguém vai colher sem plantar. Então, quem quer ter resultado muito bom tem que começar plantando, depois colhendo, e depois cegando e depois colhendo. Como que vai ser o caminho mais fácil? Se aproxime de pessoas que estão lá em cima. Estejam perto dessas pessoas. Crie o seu relacionamento, crie o seu network. Né? Esteja perto de boas referências. É isso que eu tenho como dica. Maravilha. Prepara os cortes aí, Gê. Eu falo o que agora? O que nós vamos falar agora, Rafa? Cara, sério. Eu gosto. O Gabriel, ele é muito cirúrgico, né? Então, assim, vai pro corte aí, com certeza, essa fala dele aí, porque realmente... mas isso. Eu gosto de falar eu sou cheia de algumas ideias que eu plantei lá atrás, e uma delas é essa que você acabou de falar, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que fazer o processo, tem que ter né? objetivo, tem que ter planejamento. Quero estar onde daqui a um tempo? Qual é o apartamento que eu quero morar? Aquele. O que eu preciso fazer para chegar naquele apartamento? Né? Naquele carro, naquela moto. Aí a gente volta lá para a ideia que ele começou, né? Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito e colha seu destino, né? É isso aí. É uma frase que ela é bem isso que você falou, né?
E isso que ele fala de relacionamento, né? É frase feita, mas não deixa de ser verdade, né? Você é a média das 3, 5 pessoas que você convive, né? Então, conviva com pessoas que realmente te agreguem valor, né? Te puxem para cima, te agreguem valor, que tenham coisas a passar, né? Para você absorver, ser esponja. A questão de formar time, treinar, né? Eu também tenho essa vocação. Ele falou assim, eu comprava o que eu ganhava no imóvel, eu comprava em carro e eu perdia no carro, porque você ganhava 30, 40 mil naquela... Você zerava toda hora, Você né? zerava toda hora, você Comprava, voltava zera. sempre pro zero ali e Ponto começava de zero. novo, né? E quando eu fui gestor de equipe, eu falava assim, cara, você vendeu, pega essa comissão e divide por 12. Estamos em janeiro, divide por 12. E todo mês aquele é seu caixa. Se você não vender nada até o final do ano agora de novo, Seu salário é o seu aquele salário é ali. aquele. Só que as pessoas não fazem por ano, Não né? fazem por ano. Então, assim, você precisa criar essa doutrina, né? Ter essa mentalidade, mentalidade da educação a mentalidade é financeira, muito né? Com o importante. corretor, né? Com o time. Treinar o time constantemente, diariamente, né? Para que ele se forme. Para aquilo que eu falei, o cara quer ser você, mas não quer passar pelo que você passou. Mas se você tá ali num cargo de gerente, de coordenador, de diretor, é que você começou lá atrás, cara. Você não entrou na empresa como diretor. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo, né? Entendeu? Então, Rafa, tem você essa falou diferença. aí, assim, porque eu tô falando... A gente está falando com o nosso cliente, a gente está falando aqui com o seguidor do nosso canal, a gente está falando com pessoas. E você falou lá atrás, que você falou assim, Rosângela não, falou para todos aqui, né? Eu trago tudo para mim. Você falou que na sua vida profissional, você não trabalhou em imobiliária, Não. você veio de houses, De incorporadores. da incorporadora e das Das houses criadas ali, né? criadas, e aí você montou o seu negócio ali e voltou a trabalhar com terceiros. Isso é uma experiência. Eu queria que você falasse desse teu processo, porque é super importante a gente falar com quem está ouvindo a gente, vendo a gente, sobre esse tema, porque é um desejo da gente ter a nossa própria empresa, mas esse é um caminho que ele pode te levar para um lugar bom, Sim. ou pode te tirar totalmente do teu foco, que é a venda. Você não parar para pensar em outra coisa, pensar só na venda. Qual foi a tua experiência nesse processo? Então, eu vim sempre de incorporador, né? Trabalhava na Gafisa e Iven até montar esse negócio, essa imobiliária. Trabalhava com altíssimo padrão. E quando eu fui para a imobiliária, a gente trabalhava Moema, principalmente, porque a imobiliária era lá. E a gente trabalhava muita locação. Mas eu me vi num momento que eu estava mais parecendo um demonstrador de imóveis, que eu só pegava o cliente, via as fotos no site, quero lá visitar. Eu levava, não gostei, quero ir no outro. Então eu estava meio que parecendo um guia turístico de apartamento, né? E eu não me vi crescendo ali, né? Então não tava a questão do objetivo. Para mim não tava... Eu falei, não vou chegar no meu objetivo. Estava gerando que o eu quero. resultado que você estava procurando. Não estava gerando resultado. Até vendia, a gente vendia super bem, a gente tinha bastante carteira de locação, de administração de imóveis, né? Aprendi demais a fazer esse movimento de administração de imóveis, né? Mas eu falei assim, cara, pro que eu quero, acho que se eu continuar aqui vai demorar muito tempo ou não vai chegar, né? E aí surgiu uma oportunidade, eu fui convidado para voltar para o mercado de uma incorporadora, onde ela tinha... era uma incorporadora pequena, né? Mas ela tinha alguns imóveis de alto padrão e ela estava começando com essa questão do estúdio também. E eu comecei a aprender a vender o estúdio, né? Fui me desenvolver totalmente na Vitacom, mas eu já tinha um pouco ali do linguajar, do como fazia, do que era esperado daquele produto, né? E me encantei por esse mercado. E fui para a Vitacom, também a convite, né? Na época, em 2018, com 20... Exatamente, com 23 dias de Vitacom, entrei como executivo na equipe da Ellen, que hoje é a head de private da empresa, né? De expansão internacional. E com 23 dias eu virei coordenador. Eu entrei como coordenador na empresa, assumindo o Melo Alves, que era um produto que era a menina dos olhos da empresa na época, né? Um produto que a gente tinha uma expectativa muito grande e foi alcançada, graças a Deus.
A gente estipulou um novo valor de preço na região. Se lançava um determinado preço, a gente lançou ali um pouco acima e conseguimos desenvolver e absorveu super bem. E aí foi só crescendo, né? Aí assumi alguns estoques, né? Depois fui pro Millennium também como coordenador. Aí, em 2021, o Antônio, que hoje é o vice-presidente, ele era diretor, ele me colocou na parceria para ser gerente. Então, tinha um gerente da diretoria dele, uma outra gerente da diretoria de um outro diretor. Eram só nós dois. E a gente começou a fazer essa parte de expansão para outros estados, porque a gente entendia que a gente não é uma empresa local, né? A gente está em São Paulo, mas nós somos uma empresa mundial. Até pelo que a gente já tinha de histórico de venda na empresa. Né? A gente já vendeu para praticamente todos os países. A gente já vendeu para um chinês que morava na Antártida, lembra dessa história? Vendeu para um chinês que morava na Antártida. Uma chinesa. E então foi, então a gente tem muito cliente fora, né? E aí o mercado tá olhando só para cá, só para cá, só para cá. E aí aquilo que você falou de DNA. Por que a gente fala muito de DNA? Porque existe a Rosângela, existe o Danilo, existe o Gabriel, cada um tem o seu DNA. Eu não consigo copiar a Rosângela. E a Rosângela não vai conseguir copiar o Rafael. E o mercado não consegue copiar a Vitacom. Isso é incrível. Isso é incrível. Outros incorporadores têm apartamentos compactos, localizações também boas, mas eles não conseguem copiar o nosso modelo. É porque cada um tem sua história e Cada um tem a sua história. E a força da ideia, né? Aquilo que você comentou E de propósito. lá atrás, é uma ideia muito forte, né? Muito forte. É uma ideia muito forte que foi abraçada, ele acreditou, Alexandre principalmente, né? E um cara assim, estudioso do quem sai na mercado. frente bebe água limpa, né? Então, assim, Já tá chegando uma ideia nova aí, né? Que já tá reverberando. Bom, O Brasil... a conversa toda, O Brasil Danilo, todo já a começa. conversa toda da história toda, na verdade, assim, a gente entra na história, eu gosto muito de entender o porquê, tá? Eu quero entender o porquê que o Danilo está comigo, que está aqui no mercado imobiliário, ele tinha um nome consolidado acolá no mercado de automóveis. Gabriel... Estava quietinho ali. Estava consolidado, veio para o mercado. Gabriel contou a história dele, você contou a sua. Eu contei um pouco a minha, porque hoje eu estou muito... Eu conto muito a minha história, já contei em vários podcasts dos outros e até no meu podcast, né? Mas hoje eu quero ouvir, porque justamente para chegar nesse momento, que é esse momento mais uma vez disruptivo da Vitacom, que chega com uma nova ideia, que é lógico, não foi que o Alexandre Franco criou a ideia tal. Claro que existe isso já. Só que uma coisa é existir, outra coisa é colocar nesse DNA a modernidade, a tecnologia, colocar todo o resto no pacote, que aí se transforma esse momento que a gente está falando, que é o Senior Living, que é um novo modelo de morar, de viver e de ter um imóvel. Isso aí. Quem que vai me contar dos dois o que é o Senior Living? Pode falar, Rafa. Eu falo porque é surreal isso aí, né? Abre a nossa mente para umas coisas que a gente talvez não pensasse, né? Ou não tinha tanto afinco em entender como vai ser o futuro, né? A gente vive muito presente, a gente não sabe como que a gente vai estar daqui 10, 15, 20 anos. A gente está passando por um momento que a medicina está muito avançada, a expectativa de vida do brasileiro está muito alta, né? Ela já foi de 65, 66 anos, a gente fala de 87, 90, né? E em plena... com bastante sanidade mental e bem vividos, né? Então, a gente está criando um projeto, está vindo com um projeto a mercado, que vai ser localizado em Higienópolis, que é um bairro também estratégico para esse produto, onde a gente vê que a expectativa de vida do brasileiro vai ser maior. A gente está numa tendência de encolhimento, as pessoas estão tendo menos filhos, então provavelmente essas pessoas não vão ter quem cuide delas, né, no âmbito familiar, né? Então, a gente tem aí um projeto que vai ser voltado totalmente para essa melhor idade. A gente não fala nem de terceira idade, a gente fala de melhor idade, de pessoas totalmente ativas, né? Onde a gente vai ter unidades compactas, mas voltadas para esse nicho, com portas mais largas, para, se for o caso, cama hospitalar, pessoas da área da saúde 24 horas no prédio. A gente vai colocar muito o IoT, né, que é a internet das coisas. Então, vai andar com um smartwatch parecido com esse aqui, onde ele vai medir ali batimento cardíaco. Se tiver qualquer oscilação, isso
isso vai ser avisado imediatamente para essa pessoa da área da saúde que Vai ser monitorado. vai né? ser monitorado, que vai intervir ali da melhor forma possível, né? Questão de ambulância e tudo mais. A gente vai ter na base do prédio clínicas e consultórios para esse tratamento, né? A gente fechou, estamos num podcast, mas é público já, né? Já foi. Vamos falar. A gente está assinado com o Einstein, então a gente vai ter a bandeira Einstein nessa parte médica desse empreendimento. Nesse empreendimento. Que é um modelo de viver. Porque a gente está falando de comunidade, né? Para essa assessoria médica. Né? Porque assim, quando eu falo do Senhor Living, que é a geração prata, que Isso. hoje tem entre 50, 60, 70, que todo mundo é prata, né? A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Vamos. Andando de moto, Então, assim, a geração prata, né? Que é essa geração X que está chegando, está passando dos 50, a tendência é chegar com saúde, lógico. Todo mundo aqui treina, todo mundo faz alimentação balanceada, todo mundo faz... Então, você está chegando aos 70, 80, 85. 90. A gente tem aí o Abílio Diniz, que aos 84 anos está fazendo negócio, fazendo planejamentos. Então, assim, lógico, ele faleceu, ele estava em plena saúde, só que aconteceu lá a infecção dele e aí ele faleceu. Mas a gente mostra que um cara com 85 anos está ativo. E não é a frente. Agora a gente fala assim, fulano tá bem, tá no formol. Isso é coisa antiga, essas frases a gente não deve passar. Porque você vai olhar lá no Netflix, tem lá como chegar aos 100, né? Então, fala de quê? De comunidade. É isso aí. Eu vejo essa ideia do Senhor Living como uma ideia de comunidade também, de você viver com pessoas da mesma faixa etária, no seu mesmo nível social. Por isso a importância de você fazer uma renda passiva agora, para você chegar lá na melhor idade, ser melhor, porque senão não adianta, a gente não pode fingir. A gente vai chamar de melhor idade se tu não tem renda passiva, se tu não tem nada. Você vai ter dificuldade. Aí não é melhor idade, é a pior idade, né? Então, assim, melhor idade é se você fez renda passiva, organizou a sua vida, tem patrimônio, tem tudo organizado. Aí vai ser a melhor idade. Eu vou escolher o melhor lugar para eu viver, eu vou fazer. Agora, se você não fez isso, se você não pensou, não plantou, ou você torrou tudo de carro, torrou tudo de viagens e não chegou na melhor idade sem patrimônio ou sem grana, eu não quero patrimônio, eu quero colocar tudo, deixou tudo lá para a própria o dinheiro se pagar ou chegar lá com grana. Esse modelo de viver, eu vi nesses documentários lá da Netflix, que é Como Chegar aos 100, eles têm uma comunidade mesmo, que ele fala o seguinte, você tem que ter o Ikigai, né? Você tem que ter um propósito. Ele fala da alimentação, ele fala da atividade física. Olha só. Ikigai, que é o porquê, né? Alimentação, atividade física. Cabeça. A cabeça é boa, lógico. Sim. Mas o que é o mais importante, no final das contas? Porque ele fala da diversão também, né? Você saber se divertir. A comunidade, que é o que hoje todo mundo quer, comunidade. Eu quero estar conversando com o Taborda e entendendo o que ele está dizendo. Não adianta eu tenho um sócio aí de um novo negócio que eu estou colocando, o cara tem 23 anos. Mas eu tenho que acompanhá-lo. E ele traz coisas novas para mim, eu levo para ele experiência. Então, é muito bom esse relacionamento. Sim. A gente não está falando de home care, a gente está falando de comunidade. Só que essa comunidade ela vai ter um Einstein por trás, ela tem um Einstein para te apoiar, caso você precise, que todo mundo também tem problema de saúde? Tem. A gente não pode fingir que não... quer dizer que todo mundo... A geração prata não tem, se cuida? Não tem? Tem. Só que agora a gente tem o quê? Uma assinatura, uma bandeira Einstein dentro do empreendimento. E isso foi o que eu achei incrível. Né, isso para o investidor conta demais, né? Porque São Paulo hoje é uma das cidades referências em medicina, né? HCOR, INCOR, né? Você tem o próprio Sírio, Einstein, né? Além de tudo, qualidade de vida, localização. CDS tem o melhor Uber, CDS tem o melhor restaurante do lado, CDS tem
as melhores companhias, o cara que tem a mesma Os melhores aeroportos, e aí padrão vai. de vida teu, vamos viajar juntos ali e tal, a pessoa decidiu morar só, viver só, o outro é porque viveu que é o outro lá, o companheiro ou se separou, ou faleceu, ou foi... Sim. Tem Então, as contingências são da vida, né? coisas que a gente vai entendendo o DNA da Vitacom e trazendo isso para o nosso cliente entender. E aí é isso que eu gosto, é isso que eu gosto de estar com pessoas que estão à frente do tempo. Ou eu nem gosto de falar também só à frente do tempo, é até meio piegas essa frente do tempo. É estar no nosso tempo. Eu pensei quando eu fosse 2000, a gente andasse no carro voando, não tem os Jacksons. Eu achava que era aqui. Eu cheguei em 2020, gente. Aí tinha a música da Rita Não vai Lee. demorar muito, não. Aí a música da Rita Lee, Perto do Fogo. Eu queria estar perto do fogo quando tudo explodir. Aí não tem aquela música da Rita Lee? Eu pensei que era mais ou menos assim. Eu vou ter quantos anos em 2020, né? E a mesma coisa do Jacksons. Dos Jacksons, eu Muita achava... coisa dos Jetsons virou realidade. Né? O virou, próprio celular. depois A gente tem um aspirador robô, que ele tinha a empregada robô. O meu carro não voa, não, mas o carro voa, né? Mais ou menos isso. Tem umas coisas assim que já aconteceu. Esses Teslas da vida, eu acho que ele assistiu muito Jacksons, o Hanna-Barbera, né? Acho que é Hanna-Barbera. É isso mesmo. Mas quando ele criou esse desenho. Provavelmente ele foi chamado de maluco quando o Alexandre criou um apartamento de 10 metros quadrados, foi chamado também. Mas tá aí, ó. É realidade. Mas essa é a essência, né? Do Essa é a DNA da essência. Vitacom, né? Eu Essa acho- criação de cenários, essa possibilidade, isso é uma das coisas Primeiro que eu me mais chamam de admiro, louco, né? depois me chamam de De gênio. gênio, né? Entendeu? Essa pretensão, às vezes, do cara criar um cenário futuro e ele desenhar, imaginar que vai ser assim na frente de muita gente, cara, não é toda a cabeça que faz Você isso. sabe A gente que precisa reconhecer isso, desde né? que essa bola foi levantada dentro do escritório, a gente já fala sobre wellness há muito tempo dentro da companhia, né? E eu tive uma avó que foi para um home care, para não falar outro nome, e foi muito triste para o meu pai, para os meus tios, para os netos, enfim. Ela estava doente, ela estava com Alzheimer. E o fato dela ter ido, qual que é a imagem que passa pra gente? Putz, vão ficar dando Abandono, né? remedinho, O abandono, né? ela vai definhar e vai morrer. E o que de fato aconteceu? O nosso objetivo não é o filho procurar, de repente, para o pai um lugar para ele ficar, né? Nosso objetivo é o contrário. Falou de comunidade. A gente entende que a gente está criando um objeto de desejo para as pessoas para viverem em comunidade sendo super bem assistidas. É isso aí. Entendeu? Elas vão poder... A minha avó, por exemplo, adorava jogar bingo, né? Então, você pega lá todas as vós que gostavam de jogar bingo, vivam em comunidade. E se o bingo for algo que para essa geração vai ser incrível, vamos ter no Senior Living. Se é o carteado... Se é a hidroginástica. Sempre ligado à saúde, porque a gente estava falando de alguns pontos aqui, inclusive sobre cuidar do corpo, né? A própria igreja fala, né? O corpo, a alma e o espírito, né? Então você tem que cuidar de não apenas de um, você tem que cuidar de tudo. O objetivo é esse, que as pessoas elas possam viver em comunidade, sendo muito bem assistidas se precisarem de algo. Então é você ter amparo ali de viver a sua vida, continuar vivendo a sua vida. Você está hoje com um pouco mais de idade, mas está vivendo a sua vida em comunidade do jeito que você gosta, sendo bem assistido e com toda uma infraestrutura altamente moderna para te dar esse suporte. E o tempo passa muito rápido, né? Demais. Antigamente você falou aí no carteado e tal, daqui uns dias é o cara do Atari, né? E daqui Somos nós ali. o O nosso carteado vai ser o Atari. Tem É o as Atari meninas de do amanhã. CrossFit, tem as meninas do spinning, então isso aí vai ter que ter nesse no seu Olivia, a geração Sim, prata, com certeza. então não é só... Essas pessoas que hoje treinam, malham, se cuidam, elas vão chegar nessa idade. Elas vão querer continuar E elas vão fazendo querer isso. continuar E, fazendo. gente, deixa eu falar uma novidade aqui. Nós estamos com 1h16, não, tá com 1h20 de podcast. Papo bom. Passa Papo rápido aí. bom. A gente vai até 2, 3 horas aqui de mercado imobiliário, mas realmente a gente precisa continuar. Nós temos clientes mais tarde e já ter um almoço aqui com o incorporador. Então, foi muito bom esse bate-papo. Quero mais. Assim, sempre esse podcast, esse Cantos e Encantos, é para a gente realmente trazer amigos. A gente não teve oportunidade de falar essas coisas lá no café, ou lá no evento, ou lá na imobiliária. Sem dúvida. Mas aí a gente para. Hoje, o podcast é o meu hobby. Então, o meu hobby
para poder conhecer pessoas, levar conhecimento para as pessoas. Trocar ideia. Isso. E é isso, gente. Olha, agradeço a presença de vocês aqui no Piauí, agradeço a vinda, o esforço que vocês fizeram para trazer a Vitacom, porque eu adoro trazer novidades para os nossos clientes, e o tempo de vocês para trazer realmente essas novidades para o nosso público. Contem sempre com a gente. É um grande prazer para a gente. Falando por mim, um grande prazer. A Vitacom se sente muito orgulhosa por ter vocês como uma base muito forte, como uma parceria muito forte, estruturada. E eu acho que o Ioca fala uma frase que eu não vou conseguir. O Ioca é um dos diretores da empresa que eu gosto muito. Sozinho, quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai em comunidade ou vá Bem acompanhar. Com bons parceiros e amigos. Então a gente quer ir longe e a gente espera caminhar juntos aí nessa jornada. Obrigado. Maravilha, tá bom. Faço minhas palavras do Gabriel. É um prazer estar aqui. Minha primeira vez aqui, com certeza de muitas, porque acho que a gente tem bastante coisa para construir aqui no Piauí e lá para São Paulo. Perfeito. Mais uma aula, né? Eu costumo encerrar dessa forma, né? Mais Danilo, uma missão aula, cumprida, né? né? A nossa missão é essa, a missão, e a gente termina... eu coloquei o Danilo aqui do meu lado no podcast, porque o Danilo tem uma coisa que eu gosto muito. Ele consegue se conectar com os nossos amigos e os nossos clientes, os clientes da empresa. Então, assim, me dá mais fôlego, me ajuda a andar junto. Eu sempre agradeço a ele estar com a gente. É realmente uma missão cumprida da gente. É uma missão gostosa da gente fazer. Eu amo o mercado imobiliário. Ele, cada vez mais, ele está muito envolvido. Então, sou muito grata a esse time de hoje aqui, levar essa mensagem para os nossos clientes. E a gente vai finalizar o podcast, porque senão a gente vai 2 horas, gente. É assim, a gente ama. O próximo em São Paulo. Vamos gravar um em São Paulo. Vamos sim. A gente não para. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e logo em breve trago mais novidades por aqui. Até mais. Tchau, tchau.